Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais um podcast da Infra, o Aqui Tem Infra. Hoje a gente vai conversar com o Valnei Mário, ele é gerente substituto da ouvidoria da Infra, ele é PCD, vai conversar com a gente sobre a pessoa com deficiência no serviço público. Seja bem-vindo, Valnei. Muito obrigado, Mari. Ah, Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, de poder representar essa camada da sociedade. Bom? Valnei, você é do quadro efetivo da Infra, Sim, de 2012. sim. Conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória aqui no serviço público, como é que ingressou. Olha, meu trabalho no serviço público começou há mais de 20 anos. Eu trabalhei nos Correios do Rio Grande do Norte. Posteriormente, eu dei aulas na esfera municipal e estadual do estado do Rio Grande do Norte. E também trabalhei no IBGE, né? Fui agente de mapeamento do IBGE durante 2 anos de minha vida. Depois disso, ao vir para Brasília e ingressar na Infra, né, no concurso de 2012, eu tive a oportunidade também de alargar os horizontes com relação ao serviço público brasileiro. Mas além disso, você tem umas formações, você estava me contando, né? Sei, sei. Com meus amigos dizem que eu sou um colecionador nato, né? Eu coleciono diploma, né? Mas não é o exagero da parte deles. Eu fiz as graduações por uma série de motivos que foram aparecendo, ou porque eu gostava, por exemplo, história, eu adoro história, então por isso que eu fiz o curso de história. Eu sou professor de letras de espanhol. Eu adoro as línguas, apesar de ter uma dificuldade com as regras de qualquer língua que eu tenha estudado, né? E assim por diante. Mas também, além das licenciaturas, eu também sou formado, estou terminando administração e também sou formado em gestão pública. Valnei, você falou que tá há mais de 20 anos. O que que mudou no serviço público? O que que mudou de lá para cá? O serviço público tem seus desafios a cada tempo, né? Cada momento você tem seus desafios. Às vezes tem um desafio orçamentário, às vezes tem um desafio de outra ordem. Acredito que a burocracia tenha mudado o foco, tenha diminuído, principalmente depois da lei da desburocratização de 2018, e o uso mais expressivo das tecnologias atuais, da internet, de outros meios, para se comunicar tanto com a sociedade, quanto para desenvolver melhores mais e melhores trabalhos. Mas para o PCD, o que que mudou com relação à inclusão desses 20 anos? Ok. Eu acredito que isso começou lá atrás, né? Com relação ao PCD, mudou a perspectiva da sociedade com relação a nós, né? A gente tem que lembrar que as pessoas com deficiência física, elas, ou deficiência de um modo geral, elas eram colocadas de lado, né? Até anos 70, anos 80, isso era muito comum em muitos momentos da nossa sociedade. A partir da lei das cotas de 91, né, uma lei muito importante, como marco, para colocar pessoas com deficiência no mercado de trabalho, porque antigamente as pessoas com deficiência, por falta de oportunidade de poder ir para a escola, por exemplo, as mães são sobrecarregadas quando tem um filho com uma deficiência, né? Uhum. Então essas mães ficavam, muitas vezes, eh, querendo precisando trabalhar e também cuidando desses indivíduos que precisavam de um cuidado mais específico. Então as APAES surgiram nesse momento e etcétera. Contudo, a gente não tem inserção no mercado de trabalho. E a lei de cotas veio trazer isso e mudar a perspectiva da sociedade, que tem mudado muito desde então. Em 2024, a Infra assinou o Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão nas Empresas Estatais. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu acredito que tenha sido um passo muito importante, que a empresa tenha, assinado esse pacto, né? Porque é um enfrentamento das desigualdades que a gente tem. E também traz políticas, a lei ajuda-nos a ter um norteamento, já que o setor público precisa de lei para poder, fazer suas políticas públicas internas e externas. Uhum. Então, com relação a isso, a gente tem ganhos. A gente, por exemplo, tem um olhar para a mulher que obviamente no serviço público não ganha menos, mas em outros lugares ganha. Você vai ter, poxa, nós temos poucos
gestores negros, né. Então, o que que a gente pode fazer como política interna para melhorar isso, para dar oportunidade a esses indivíduos? E também tem a questão dos deficientes físicos, do LGBTQIA+. Então, esses indivíduos, eles precisam de oportunidade muitas vezes, né. É claro que uns mais que outros, Uhum. mas, ao assinar o pacto, ao ter esse comprometimento, sim, é um grande ganho para a sociedade, porque demonstra o comprometimento que nossa empresa, busca ter nesse segmento, e também, para os empregados, que vão dizer: "Puxa, ah, eu sou especialista nisso, eu sou melhor nisso, eu não vou sair daqui porque essa política também me beneficia e talvez eu não encontre outro lugar". É. Eh, e assim, para quem as pessoas que não são, deficientes, o que que a gente pode contribuir, para vocês dentro da empresa? Ah, obrigado pela pergunta, né. Essa pergunta é muito interessante. E tem que lembrar que agora eu vou falar da minha perspectiva, tá Sim. bom? Talvez outros PCDs dentro da empresa tenham outras percepções que eu não vou trazer aqui. Mas uma das coisas que eu acho mais importante, primeira coisa é a oportunidade, né. Oportunidade de ver potencial nos indivíduos que são PCD, já que somos tão poucos, né. A gente tem um número de por volta de 15 indivíduos hoje dentro da empresa que são PCDs, né, que eu me lembre pelo menos. E a gente às vezes não tem nenhum desses nas cadeiras de mando, isso é importante, né. Há raras, situações como eu que sou o gerente substituto. Outras situações às vezes, os banheiros que são adaptáveis, eles estão sendo usados quando os outros estão vagos. Então, se há uma consciência do nosso público interno de que aqueles banheiros precisam, ficar vagos até os outros estarem totalmente ocupados, isso é uma coisa muito importante. Ao redor da nossa empresa, nós temos várias rampas de acesso, e sem elas os cadeirantes não conseguem acessar nossa empresa, né. Muitas vezes, por falta de estacionamento próximos, as pessoas colocam os seus carros na frente da rampa, e eu acredito que elas não nem percebam isso. Uhum. Então esse alerta que eu trago é para perceber que as inúmeras rampas que tem, elas estão sendo obstruídas e impossibilitando as pessoas ou irem para o trabalho ou resolverem problemas nos prédios ao redor da nossa empresa. Mas principalmente, eu acho que dentro do escopo da sua pergunta é entender que o PCD é um indivíduo, que ele vai ter momentos ruins e bons, que ele vai, ser um bom profissional e às vezes nem tanto. É por isso que a gente prefere, quando as pessoas tratam sobre o nosso universo, falar da pessoa, a Uhum. pessoa com deficiência, porque primeiro a gente humaniza, a gente tem que ter esse olhar de humanidade. É o respeito, né. Sim, porque aí dentro da humanidade a gente traz o Porque quando respeito. uma pessoa não deficiente usa um banheiro que é específico para pessoa com deficiente, não tá respeitando. Talvez as pessoas nem se deem conta. Às vezes ela olha o banheiro e diz: "Ah, tá vago". Ela não às vezes as pessoas não fazem por mal, né, eu prefiro dar o benefício da dúvida aos indivíduos, Uhum. né. Por quê? Porque às vezes eles nem se dão conta: "Puxa, pode chegar alguém aqui que é cadeirante, que esteja apertado", o outro às vezes está em manutenção e só tem um no andar. Sim. Vai ficar mais difícil para essa pessoa descer ou subir um andar de elevador, esperar e vai complicar a vida dessa, porque está sendo utilizado por um indivíduo que não necessita disso. Então é uma questão de consciência, né, aí vem a questão do respeito que você citou. Ontem a gente falou de alguns desafios, né, mas tem alguma experiência positiva no serviço público que você gostaria de compartilhar? Eu acho que sempre tem. Eu tentei, lembrar, de diversos momentos, né. Às vezes as pessoas são muito gentis, né, isso não só no serviço público, como fora. A gente tem pessoas que não dão a cadeira nos ônibus, mas tem aquelas que fazem questão de ajudar, que fazem questão de dar a mão para fazer você subir. Tem pessoas que ficam preocupadas se você, ah, não vai se perder, né, ou se você consegue ir até tal lugar, né, isso é muito interessante. Com relação ao serviço público, você tem todo tipo de experiência.
você tem a experiência da pessoa que às vezes vai dizer uma barbaridade, como eu já ouvi algumas, como: "Ah, Deus marcou", para não perder de vista, mas vai ter aquela diz: "Puxa, você tem alguma situação que eu possa te ajudar?". Vai ter esse olhar que você acabou que já com sua pergunta você traz um olhar. O olhar daquela pessoa que: "Puxa, será", e tem alguma coisa positiva? Sim, sempre tem. Tem colegas que dizem: "Como é que aquela pessoa deficiente visual vai lidar com isso? Será que eu posso, sair do elevador?". Eu já vi pessoas saindo do elevador para que a cadeirante pudesse utilizar. Então, sempre tem. Acreditar no bom do humano também é necessário nesses momentos. E eu acredito piamente nisso, que o ser humano, apesar das suas vicissitudes e situações as mais diversas, eles também tragam a nós coisas muito boas. Eu já estava num ponto de ônibus esperando o ônibus e meu cadastro estava desamarrado, eu não vi. A pessoa que desceu do ônibus, ela percebeu e ela abaixou. Eu fiquei, claro, sem graça, mas eu achei isso de uma gentileza e de uma humanidade sem tamanho. Eu fiquei grato a Deus nesse momento. É verdade. Vamos falar, você falou um pouquinho sobre a importância de colocar a pessoa antes da deficiência, né. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o termo PCD, porque eu não sei há quantos anos, mas não é um termo antigo, ele é Não, ele é bem recente. Já tivemos diversas nomenclaturas, né, essas nomenclaturas mudaram no passar dos anos, por uma necessidade ou legal, ou por uma necessidade da própria comunidade de pessoas com deficiência de serem não dizerem: "Não, nós não nos identificamos com esse título, né, com essa sigla". Hoje em dia, por exemplo, o símbolo, que é usado na preferência, pra preferenciais, né, que englobam todos os preferenciais, ele não é mais um idoso com a bengala. Ele é um indivíduo, tipo o homem vitruviano, né, aberto com as mãos e os pés, num tipo um círculo. E é muito interessante essa mudança, na minha opinião. Por quê? Você deixa de focar na deficiência, que esse é o mais importante. Quando mudou para o termo PCD, pelo que eu tenho lembrança, foi porque a comunidade PCD não se via representada na sigla que tinha anteriormente e na outra que tinha antes dessa. Uhum. E por quê? Porque não focava na pessoa. E é isso que nós buscamos, né, buscamos, respeito, integridade, humanidade, e é por isso que a pessoa do deficiente físico, que é o Valnei, precisa ser vista como pessoa, né. Mudou, acredito que ela tenha uns 7 ou 8 anos, mas eu não tenho certeza sobre isso. Você acredita que a sua vivência como PCD traz uma perspectiva diferente para o serviço público? Acredito que sim. Acredito que, por exemplo, as pessoas que colocam o carro na frente da rampa, elas não percebem que elas estão impedindo o acesso de outra pessoa muitas vezes. Eu, como PCD, eu consigo dizer: "Puxa, minha amiga que é cadeirante não vai poder passar aqui. Ela Uhum. não vai conseguir nem dar a volta, porque tem outro carro na outra rampa e tem uma placa que foi colocada no meio da calçada, impropriamente". Então eu acredito que essas percepções, ou o banheiro que está ocupado tempo demais, o elevador que não tem um teclado tátil para as pessoas com deficiência visual. ah, Claro que o mundo da deficiência física é um universo muito complexo e muito multifacetado. Mas se a gente se ater a essas pequenas coisas, a uma mudança de teclado, a um piso tátil, essas mudanças ergonômicas, além das questões, de comunicabilidade, e tecnológicas, eu acho que isso faz diferença sim. Valnei, hoje você está como gerente substituto da ouvidoria. Como é que a ouvidoria pode trabalhar esse acolhimento com as pessoas com deficiência? Olha, a gente tem trabalhado muito, a gente tem se especificado dentro do universo do diferente, né, a gente teve um letramento para a questão racial há pouco tempo que nós todos, participamos dentro da ouvidoria. A gente teve outros cursos voltados à diversidade que a gente tem feito para poder entender. Muitas vezes não é porque eu sou deficiente físico que eu vou entender de todo o universo das diversidades que existem. E acontece, se acontece comigo, acontece com outras pessoas que não são deficientes físicas.
Elas às vezes não têm a percepção e às vezes a gente precisa ser reeducado, ser reorientado a nossa percepção daquela necessidade. Dentro da ouvidoria especificamente, eu vejo que nós temos uma sala de acolhimento que a gente tenta transformar ela num local aprazível, agradável, para entender, porque quando uma pessoa vem até nós para ser acolhida, ela está com uma situação às vezes limite, uma situação crítica, uma situação de assédio, uma outra situação qualquer. Às vezes ela só quer elogiar também, porque a gente esquece que as pessoas também nos veem para dizer, olha, parabéns pela empresa ter implementado tal trabalho. Inclusive os elogios são muito importantes, né. A gente às vezes esquece, só Hum, pensa em crítica, crítica, sim, gente. a natureza humana busca crítica, né. Eu sou uma pessoa extremamente crítica e critico muito, Uhum. mas eu também, por ser crítico, as pessoas veem a crítica como uma situação de só coisa negativa. Às vezes você critica também coisas positivas, você diz: "Puxa". Quando você diz isso, o elogio é uma crítica, só que é uma crítica positiva que tem um nome, tem um rótulo, Uhum. né, o elogio, mas é uma crítica, você está dizendo: "Puxa, eu gostei dessa coisa que foi implementada". A empresa, por exemplo, hoje tem um programa que eu adorei quando foi implementado, que é o programa que dá um auxílio para os pais que tenham crianças, com alguma situação especial, né. Dentro do universo tanto das Sim. deficiências como da neurodivergências e etcétera. E de outras questões que eu não vou saber, listar todas aqui. Mas eu posso dizer que isso me deixou muito feliz, foi uma postura que me agradou muito, porque o número de empregados é muito pequeno, então o custo disso é muito pouco, é muito pequeno com relação ao ganho. Você vai ter pais que muitas vezes têm dificuldades para conciliar o orçamento com as necessidades de uma criança com deficiência ou uma criança especial, Uhum. né, com suas especialidades. Então esse auxílio, no meu entender, é muito bom. É muito bom porque você vê que, não é para mim, né, poderia ser estendido para aqueles que têm deficiência, sim. Na minha percepção, obviamente, tem que ver questões também burocráticas, orçamentárias, Sim. etcétera, mas eu vejo, mas é para o outro. E aquele pai e aquela família tá tendo uma assistência que, é um valor muito pequeno, Uhum. mas faz diferença para aquela família que às vezes não tem. E isso para mim é muito É importante. se colocar no lugar do outro, né. Sim, é muito interessante a gente ter essa alteridade, essa empatia tão necessária para todos nós, que às vezes não sabemos como nos colocar no lugar do outro. Valnei, você disse que a questão das cotas foi praticamente um divisor de águas, né. Sim, eu acredito que começou aí, mas nós temos mais alguns outros divisores que nos ajudaram. Eu queria saber. Não precisa lembrar de todos, tem mais algum? Sim, deixe-me ver, a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, ela é muito importante, porque ela vem nortear também a questão da inclusão no país. O Brasil é muito grande, muito diverso, a gente sempre bate nessa tecla, e a realidade que eu tenho aqui numa capital do país, não é a mesma realidade que tem alguém lá no interior, do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul. Hum. As pessoas não sabem, mas tem uma cidade chamada Arroio dos Ratos, que é uma cidade micro no Rio Grande do Sul, muito pitoresca da região carbonífera, que há pessoas muito carentes, né, e que não têm a mesma realidade. Por causa disso, essas leis, seja a lei de cotas de 91, seja a lei da inclusão de 2015, seja o estatuto do deficiente físico, o estatuto do idoso, né, da pessoa com deficiência física, tudo isso faz diferença, né. Tudo isso faz diferença, porque são marcos legais que orientam o poder público, seja em qualquer esfera que for, federal, estadual, distrital ou municipal, para melhores políticas que abranjam essa comunidade tão necessária e em crescimento no país, Uhum. né. A gente esquece que é uma comunidade que não para de crescer desde os dados oficiais, isso para mim é muito importante. O que você acha que falta ainda? Assim, deve ser uma gama grande de coisas, mas, vamos supor algo mais urgente, que você consegue enxergar, assim, no setor público, para o PCD. Como eu disse antes, eu acredito que isso seja uma questão que eu que mude, que diversifique mais, seja a oportunização de lugares. Sim.
seja oportunizar que outros PCDs com qualificação e que possam, contribuir, eles estejam em lugar de mando. Porque normalmente aquele que está no lugar de mando que vai dizer: "Puxa, a gente não está olhando para esse universo". Sim. Ah, seja os PCDs, sejam as outras comunidades da diversidade, né, sejam pessoas idosas que percebam que: "Puxa, a gente não está olhando para isso". É porque a nossa vivência pessoal traz um olhar, né, E diferente, porque tanto é que falam tanto de mulheres, né, em cargos de gestão, é a mesma coisa. eu concordo plenamente. O que eu lamento é que a grande maioria das mulheres muitas vezes lutam contra também aquilo que já está estabelecido. E às vezes é muito difícil ultrapassar isso para que outras pessoas que estejam na cadeira de mando também tenham a mesma percepção. E tem questões além das burocráticas, orçamentárias, funcionais para fazer com que essa máquina ande a favor do diferente, Uhum. né? Valnei, eu vi que você tem algumas indicações de leitura para quem estiver mais interessado, né, sobre o assunto. Dá alguma indicação pra gente? Olha, eu gosto muito de uma cartilha feita há poucos anos, acho que 2018, se eu não estiver equivocado, cartilha contra o capacitismo. Ela foi feita por uma série de órgãos do Executivo Nacional, não vou nomear todos, porque são uns 7 ou 8 ou 9, hã, que trazem como falar, o que que tem, porque ela é curtinha, com a linguagem simples, mas traz uma percepção, da vivência dos PCDs, de uma vivência que não é todo PCD não é igual, que você, eh, se você não sabe, você pergunte a ele como tratá-lo, né, o que 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 pode fazer para ajudá-lo, só pergunta, e não vai ofender. Né, se você disser: "Por favor, o que que eu posso fazer para fazer o ambiente de trabalho aqui nosso ser mais agradável, mais funcional, mais interessante para você?". O gestor pode perguntar isso, o RH pode ter essa percepção, e os colegas também. Isso vai fazer pequenas mudanças que no todo vão fazer uma grande diferença para quem está na situação de um PCD. Valnei, eu vou pedir para você assinar o nosso capacete, deixar registrado a sua visita aqui. Muito obrigado, eu agradeço desde já a oportunidade por falar desse universo tão diverso quanto, de pessoas com deficiências no Brasil, a minha perspectiva e minhas experiências. Agradeço a você, a empresa por me oportunizar isso, agradeço a assessoria de comunicação que sempre nos ajuda, né, a poder mostrar o que que nós temos dentro da Infra SA Uhum. como empresa. Agradeço muito. Vamos assinar o capacete? Vamos lá. Valnei, eu também queria agradecer a sua presença. Foi um bate-papo muito legal, muito esclarecedor. É um tema importante que tem que ser tratado mais vezes. Queria agradecer também quem assistiu a gente, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.